Como triplicar as views nos stories. Já pega o papel e a caneta para você anotar essa narrativa para você aplicar nos seus stories e você conseguir aumentar suas visualizações e, consequentemente, você começar a vender. No antigo algoritmo do Instagram, ele levava em conta a cronologia. Então, quanto mais você postasse, mais ele entregava. Quando você deixava de postar, sua bolinha não ia lá para o fundo. E aí, quando você postava, a bolinha vinha para frente. Hoje em dia não, com o novo algoritmo, leva mais em consideração a relevância e o tempo de retenção daquele seu story no Instagram. Ou seja, quanto mais as pessoas ficarem ali assistindo e interagindo com seus stories, seja marcando enquete, reagindo às postagens ou escrevendo no direct, mais ele entende que aquilo ali é importante e ele vai entregar para mais pessoas, certo? Então agora eu vou compartilhar com você uma estratégia que você vai aplicar nos seus stories para que ele entenda que o seu story é relevante e ele assim triplique as suas visualizações. Então vamos lá. Vamos lá. Roteiro de engajamento. Primeira coisa que você vai fazer para esse roteiro de engajamento dar certo é esperar as 24 horas para que aqueles últimos stories que você postou ele morra, tá? Ele não apareça mais para ninguém. Então você vai começar ali do zero. Se você não quiser esperar essas 24 horas, porque você quer fazer logo um pico de visualização do seu story, então você vai apagar todos os seus stories, todos os stories que você postou, e esperar umas 2 horas mais ou menos para daí você começar essa narrativa, beleza? Então, primeira coisa, gente, não esqueça e aguarde aí 24 horas, deixe os stories morrerem para você começar essa narrativa, senão ela não vai funcionar tão bem. Aí, a primeira coisa que você vai fazer no seu story, depois que ele morreu, é fazer um story incentivando reações. E isso você vai focar na dor da sua audiência. Vai lá naquela coisa que a sua audiência mais quer resolver. E aí você pergunta se ela quer sua ajuda. Por exemplo, você quer ajuda para aumentar suas visualizações nos stories? Você quer ajuda para melhorar a sua ansiedade? Então você aplica isso para diversos nichos. E você vai fazer um gamification. Você vai pedir para as pessoas reagirem se ela quer aquela solução, tá? E aí você diz, se esse story aqui bater 100 reações, 50 reações, você faz aí de acordo com a sua audiência, né? Se você tem poucos seguidores e você não tem tantas visualizações nos stories, não adianta você pedir 1000 reações. Então você vai botar lá de acordo com as suas visualizações nos stories e pede para as pessoas reagirem, senão você não vai trazer o conteúdo. Feito isso, você vai aguardar um tempo, né, para que as pessoas interajam ali naquele story. Feito isso, você vai fazer a enquete. Por exemplo, você percebeu que com a mudança do algoritmo, os seus stories baixaram as visualizações? Você vai fazer uma enquete baseada nessa dificuldade do seu seguidor, tá? Então, você vai pensar ali qual a dificuldade que ele tem com relação a isso. E aí você faz a enquete. Eu podia perguntar, você tem dificuldade de aparecer nos stories? Você tem dificuldade de criar narrativas? Então eu vou colocando lá, pontuando algumas dificuldades e vou fazer ali uma enquete. E aí depois que eu trago a dificuldade, eu vou trazer a solução. Você gostaria de aprender então a fazer narrativas para aparecer nos stories? Você gostaria de aprender uma narrativa para aumentar, para triplicar as visualizações nos seus stories? E aí a pessoa vai responder. Veja que do primeiro story até esse terceiro, eu estou fazendo as pessoas comentarem, reagirem, marcar enquete. Então, tá havendo uma interação ali nos stories, e aí o algoritmo vai começar a entender que ali realmente está relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Por isso que essa estratégia funciona tão bem, tá? Então aí no quarto story você vai fazer a pergunta para que a pessoa conte a história do problema dela. Então você agora vai fazer com que a pessoa comente no seu direct. E aí você se coloca ali como uma autoridade para ajudar no assunto e pergunta a ela qual é a dificuldade dela. Eu poderia fazer assim, ó, coloque aqui no direct. Não, me responda esse story aqui, me dizendo quantos seguidores você tem e qual é o pico de visualizações nos seus stories. Você entende que a pessoa está ali achando que eu vou realmente ajudá-la? Então, ela tem um problema e ela quer aquela solução e ela está vendo ali que eu estou caminhando para levar ela para uma solução daquele problema dela. Então, você vai pensar aí no seu nicho, o que é que você pode colocar para que a pessoa queira responder lá no direct. Então, tem que ser algo
que realmente a pessoa pense que você vai estar ali para ajudar ela, tá? Aí o quinto story, o que é que eu vou fazer? A pessoa vai me mandar: ah, Carol, eu tenho 600 seguidores e somente 100 pessoas assistem meus stories. Aí eu vou pegar esse print, vou colocar lá e vou fazer uma enquete e vou comentar: vocês acham que isso aqui tá bom? Ou então eu já venho uma solução para aquilo e dizer assim: gente, perfis pequenos têm uma média de 10% de visualizações nos stories. Se os seus stories estão batendo 100, então você está acima da média. Ou seja, não está ruim. Você só precisa ter estratégia agora para aumentar esses seguidores e manter esse número, né, de visualizações nos stories. Então, não pense que está ruim. A sua estratégia agora é crescer seguidores. Beleza? E aí, as pessoas vão vendo que eu tô ali ajudando, solucionando, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas eu posso dar muitos outros. E aí vão continuar respondendo. Então, eu vou pegar outra história e vou colocar: essa outra aqui tem tantos seguidores e tanto de visualização. O que é que você acha? Eu posso botar enquete e aí depois eu coloco o que é que eu acho, o que é que ela pode fazer nos stories dela para aumentar as visualizações, para aumentar as vendas, enfim. Então, eu posso usar a minha autoridade, a minha expertise para dar uma dica ali naquele story para aquela pessoa. E aí as outras pessoas que estão assistindo vão começar a se interessar e querer responder também para ver o que é que eu vou falar também do perfil dela. Então, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão reagindo, as pessoas estão comentando, as pessoas estão voltando nos stories, porque tipo, se ela chegou até o fim e viu que eu tô fazendo isso, ela vai voltar lá no story anterior para colocar também a resposta do perfil dela, entendeu? Então, eu tô fazendo uma movimentação diferente ali, além de ter excluído todos os stories do dia anterior, que faz com que tenha esse pico de visualização também no início. Depois de tudo isso, eu faço uma story com a CTA, que pode ser para venda, que pode ser chamando para um grupo meu, onde eu dou dicas gratuitas, né? E lá dentro desse grupo eu uso uma estratégia de fazer outras vendas. Pode ser já fazer um pitch de vendas para o meu produto. Eu tenho um produto de story e os meus alunos têm acesso a um perfil privado. E nesse perfil privado a gente tem várias estratégias de picos de visualizações e de narrativas de vendas, narrativas prontas para vários nichos, para você só copiar e colar. Então, eu posso pensar o que que eu vou fazer de CTA e no final, pronto, você aumentou as visualizações e você ainda conseguiu fazer algumas vendas também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever, deixar o like aqui no canal e comente se funcionou lá no seu perfil, ok? Um beijo!